Meus amigos, eu estou aqui no centro de Chapecó, no prédio mais mal assombrado que existe na cidade. Tem uma história macabra e que eu vou contar a vocês logo depois da vinheta. Então, após a vinheta, nós vamos contar essa história. Meus amigos, aqui era uma cadeia. Eu vou lhes contar com detalhes essa história, mas o resumo dela é que foi incendiada uma igreja aqui próximo e 4 pessoas foram presas. A população, revoltada pelo incêndio da igreja, invadiu a cadeia, arrastou para fora essas 4 pessoas, que foram linchadas e foram queimadas na via pública em frente. Depois, isso aqui virou um moinho e hoje está abandonado, como vocês podem ver. Eu vou lhes contar essa história com datas, com todos os dados precisos, daqui a pouco. Enquanto isso, vocês vão vendo algumas fotografias que nós obtivemos do local. Eu estou exatamente dentro do edifício mais mal assombrado de Chapecó. Aqui à noite ainda se ouvem gritos, gemidos, arrastar de correntes, uma série de fatos, no mínimo insólitos, para não dizer sobrenaturais. Onde vejam as fotografias e a história completa vem na sequência. Boa noite, meus amigos. Vocês já devem ter visto aí tanto a chamada quanto alguns trechos e algumas fotos que eu já encartei antes. Esse edifício, que é o antigo Moinho Santo Antônio, que funcionou como cadeia, ele se situa em Chapecó, Santa Catarina. Aí foi falado que ali estiveram presas as pessoas que foram chacinadas. Mas eu costumo checar bem as minhas fontes e, como na placa do prédio tinha um número de um processo, eu acessei esse e outros processos relativos ao prédio
E, para minha surpresa, a maior parte das informações que eu preciso está justamente na ação civil pública, né, que tem o número dela no processo da fachada. Eu estou replicando nesse exato instante aí para vocês, tá? E num detalhe mais ampliado. Pois bem, nesse processo, nessa ação civil pública da 9ª Promotoria de Chapecó, vem uma descrição tão completa e tão bem fundamentada que eu não poderia fazer melhor. Então, essa aqui é a petição inicial do processo em trâmite pela que é interposto pela 9ª Promotoria de Chapecó. E esse processo está andando e o prédio está interditado. Foi concedido liminar, né? E é com base nele que eu vou passar para vocês o que realmente ocorreu. Quando eu estive no Moinho, por informação dos locais, teria sido a partir dali o linchamento. Na realidade, a cadeia ela ficava a alguns quarteirões desse local, mas na mesma rua Nereu Gomes, Avenida Nereu Gomes, só que esquina com a rua Cleveland, que fica a alguns quarteirões, tá? Aqui a propriedade ela está na Avenida Nereu Gomes, esquina com a Benjamin Constante. E a igreja Santo Antônio, que foi queimada, nós vamos falar disso daqui a pouco, ela fica exatamente entre a antiga cadeia, que hoje não existe mais, e o Moinho, que foi convertido posteriormente em prisão. Então, o que diz o ilustre promotor da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó? Ele faz aqui uma breve exposição sobre a história que envolve o Moinho Santo Antônio. E esses motivos é para fim de tombamento. Diz ele que os fatos que levaram ao linchamento de Chapecó tiveram início bem antes do desfecho trágico. Entre terça e quarta-feira do Carnaval de 1950, o Clube Recreativo Chapecoense, cujo ecônomo era Orlando de Lima, foi incendiado e destruído. Orlando tinha seguro das bebidas e do mobiliário da Copa, razão pela qual foi apontado como suspeito pelo incêndio. Aqui eu tenho que abrir um parênteses para informar vocês que ali ocorria, além de incêndios criminosos, de se atear fogo, que as casas ali na década de 50 eram, em sua maioria, se não todas, de madeira, tal como a igreja. Então, o que acontecia? Ateava-se fogo numa casa, os vizinhos se reuniam para acudir, os ladrões iam roubar as casas que ficavam abertas. Mas também era muito comum as pessoas colocarem fogo nas próprias casas e acionarem o seguro, com o objetivo de, com o dinheiro do seguro, construírem um imóvel melhor, em melhores condições. Voltando lá ao senhor Orlando,
do Clube Recreativo Chapecoense, o delegado de polícia da cidade, Arthur Argil Lajrus, prometendo dar desfecho favorável ao Orlando no inquérito instaurado, exigiu deste, moeda da época, 15 mil cruzeiros de propina. E o Orlando consultou o advogado e resolveu não pagar o suborno. Aqui diz o promotor que pequenos incêndios ocorriam na cidade na época. Era comum. Em geral, casas e galpões velhos de madeira pegavam fogo, enquanto casas vizinhas cujos moradores acudiam eram furtados. Foi assim que, em outubro de 1950, quando ainda se contavam os votos das eleições municipais daquele ano, outro incêndio ocorreu. Dessa vez, a Igreja Católica, também de madeira, foi queimada. E aí eu vou mostrar para vocês como era a igreja antes de ser queimada. Tá? A igreja de Santo Antônio. E possivelmente vocês estão vendo aqui o que sobrou dela. Eu também vou disponibilizar a foto do antes e do depois. O que aconteceu naquela ocasião? O padre Roberto Ebert, depois do incêndio, ele rezou missa no barracão anexo à igreja, pregando que, aspas, quem queimou a nossa igreja tem que morrer queimado. Né? E tem aquela superstição antiga de que praga de padre pega. Os escombros da igreja incendiada foram registrados nesta imagem que vocês estão vendo aqui e que eu estou reproduzindo na tela aí para vocês, em tela inteira. Na madrugada seguinte, de 6 para 7 de outubro, o alvo foi a Cearia Domingos Baldicelli e Irmãos Limitada. Um pequeno incêndio iniciou, mas os irmãos Baldissera acudiram debelando o fogo. Um suspeito foi visto durante a tarde anterior nas cercanias. O delegado foi comunicado e chegou aos nomes de Ivo de Oliveira Paim e Romano Ruani. Guardem esses nomes. Eles estavam de passagem pela cidade, hospedados no Hotel do Comércio, sendo que com eles foram encontrados um revólver, 2 facas e uma guaiaca, com 6 mil cruzeiros, moeda de época. Bens que foram reconhecidos pelos irmãos Baldissera como de sua propriedade. E como Orlando de Lima, o ecônomo do Clube Recreativo Chapecoense, tinha voltado de Iraí, na ocasião, sua cidade natal, para Chapecó, e estava hospedado no mesmo hotel, fez as suspeitas pararem também sobre si, ainda mais porque era amigo de longa data de Romano. Então, esse Orlando, ele não teve nada com que o ligasse aos incêndios até então. O único incêndio que teve, ao que tudo indica acidental, foi aquele que o delegado quis propina para dar ali um relatório favorável a ele. Nesse contexto, Romano Ruani, Ivo de Oliveira Paim e Orlando de Oliveira de Lima, Orlando de Lima, Ivo de Oliveira Paim e Orlando de Lima foram presos na pequena cadeia local, nas celas 1 e 5. Essa cadeia não existe mais.
Como Orlando não confessava o delito, o delegado Lajus mandou capangas levarem os presos um a um para uma área rural de sua propriedade, na Serra do Goiôem, um local conhecido como Tope da Polaca, onde foram torturados. As torturas consistiam em amarrar o escroto dos presos com uma corda que era atada ao pescoço do torturado. Então, os torturadores espetavam a faca nas nádegas para fazerem as vítimas se assustarem e enforcarem os testículos. Golpes de cano de borracha, chutes no abdômen, farpas de bambu sob as unhas também foram aplicados. Como Orlando continuava sem confessar, Romano Juani, cedendo às torturas e notando ser esta a intenção do delegado, delatou Orlando de Lima e o acusou de participação no incêndio da igreja. As torturas seguiram nos dias seguintes dentro da cadeia, a ponto de Ivo de Oliveira Paim apresentar fortes sangramentos pela boca e pelo ânus. Sabendo da prisão de seu irmão Orlando, Armando de Lima veio Chapecó para tentar prestar auxílio, mas ele também foi preso e mantido incomunicável pelo delegado Lajus. Ou seja, ele foi lá para acudir o irmão, mas não teve tempo sequer de procurar um juiz ou uma outra autoridade, porque já de imediato foi preso. Outro membro da família, tomando notícia dos fatos, veio para Chapecó. Luiz Lima chegou e logo se dirigiu ao fórum para pedir ao juiz proteção a si e aos seus irmãos. Um dos pedidos consistia na transferência dos presos para a comarca vizinha de Joaçaba. O juiz demorou a despachar e logo o pedido de transferência se espalhou pela cidade. Por ordem do delegado, as comunicações telegráficas da família Lima não eram transmitidas. Luiz Lima não conseguiu comunicar-se com seu advogado em Erechim, tendo que se deslocar para lá. Perdão. Enquanto o irmão corria atrás de socorro para os presos, o irmão Luiz, o Romano Juani, arrependido, pediu para falar com Orlando de Lima em sua cela. O cabo Arantes Gonçalves de Araújo permitiu. O Romano se ajoelhou e, de mãos postas, pediu perdão ao Orlando por tê-lo acusado falsamente do incêndio na igreja. Ao saber do fato, o delegado Lajus negou-se a registrar a retratação em depoimento. Diante desse cenário, ao tomar ciência do pedido de transferência, o delegado Lajus organizou, com a ajuda de Emílio Loss, dono de um posto de gasolina, um ataque à cadeia. Emílio passou a convidar os membros do catolicismo local para uma reunião na noite de 17 para 18 de outubro de 1950. O objetivo era linchar os presos antes que forem transferidos. Para tanto, uma lista foi confeccionada e nela os convidados a assinavam como sinal de fidelidade, ou seja, além de eles estarem se preparando para cometer um crime, ainda assinavam um nome para ter como prova mais tarde de que participaram desse crime.
Com um veículo emprestado para esse fim por Aurélio Turati, dono de um moinho na cidade, Emílio enviou dezenas de homens para o evento. Aos convidados era sugerido que trouxessem os demais parentes homens e os empregados das propriedades rurais deviam trazer armas, paus e facões. O ponto de encontro foi o barracão anexo à igreja, poucos metros distante da cadeia. Foi assim que Lajus, o delegado de polícia, retirou as armas dos guardas civis, dispensou-os do trabalho na cadeia, deixando apenas um cabo da polícia militar guarnecendo a prisão. Iniciavam-se os preparativos para o ataque à cadeia e linchamento. Na noite de 17 de outubro de 1950, perto da meia-noite, aproximadamente 200 homens reuniram-se com tochas, armas, lanternas, paus e facões no barracão da igreja. Sob o comando de Emílio Loss, dividiram-se em 3 grupos. Um incumbido de tomar a cadeia pela frente, o outro pelos fundos, sendo que o terceiro grupo deveria disparar tiros para o alto e impedir a aproximação de outras pessoas ou da polícia. O cabo Arantes tentou conter os linchadores, pedindo que poupassem pelo menos os inocentes Orlando e Armando, que não tinham nada a ver. Os outros 2 sim tinham participado do incêndio e do furto na serraria. Os homens quebraram os cadeados das celas com pedras e atacaram os presos com tiros e golpes de facão. Depois de mortos, foram todos empilhados nos fundos da cadeia. Nos fundos da cadeia, num quintal que tinha atrás da cadeia, num pátiozinho. Alberto Baldissera tinha trazido um galão de gasolina em seu caminhão. O combustível foi derramado sobre os presos por Colorindo Rabeschini. Jovino de Melo riscou um fósforo para consumar a empreitada criminosa. Os corpos das vítimas, Ivo de Oliveira Paim, Romano Ruani, dos irmãos Orlando de Lima e Armando de Lima, foram retratados sob os olhares curiosos de dezenas de pessoas da seguinte forma. Então, aqui no pé da página, vocês podem ver que tem uma fotografia que possivelmente eu não vou disponibilizar, até para não correr o risco de ter o vídeo derrubado. Essa chacina, aliás, ela foi notícia na revista O Cruzeiro, que era como a Veja dos tempos de hoje, era a revista mais lida no Brasil, tá? E eu vou procurar disponibilizar para vocês também essa matéria da Veja, que tem essa mesma foto. Ao ser acordado naquela madrugada para tomar ciência dos fatos, o juiz Pedro Mendes de Almeida determinou a instauração de inquérito policial e exame de corpo de delito nos 4 mortos. Os fatos foram comunicados ao secretário de Segurança Pública, Lara Ribas, que despachou de Joaçaba o capitão José Carlos Veloso para presidir o inquérito. Nesse ponto, jornalistas já chegavam de avião para registrar o ocorrido, e inclusive aí a equipe da revista O Cruzeiro. À medida que interrogava os suspeitos e inquiria as testemunhas, o capitão Veloso requeria a prisão preventiva dos responsáveis pelo linchamento.
Ao todo foram presos preventivamente 71 réus, inclusive o delegado Lajus. Sem lugar na pequena cadeia, os presos foram alojados no Moinho Santo Antônio, que é aquele onde eu estou dentro, requisitado pelo capitão Veloso para servir de presídio, né? E aqui ele traz a imagem do moinho, que também vou disponibilizar na tela para vocês. Diversos documentos da época comprovam que o moinho serviu de presídio, bem como nele foram realizados atos processuais na ação penal. Como exemplo, tem-se que o promotor de justiça José Daura, em 23 de abril de 1951, enviou telegrama ao Procurador-Geral do Estado acerca dos atos praticados no moinho, que é esse telegrama aqui, que também vocês já estão vendo colado aí na tela. Em resumo, o promotor José Daura, ele acusou formalmente, em sua denúncia, 83 homens pelos crimes de quádruplo homicídio, lesões corporais, tortura, arrebatamento de preso, violência arbitrária e vilipêndia a cadáver. O delegado Arthur Argel Lajus, além dos demais crimes, foi acusado de corrupção passiva porque pediu propina para o Orlando de Lima, né? Os julgamentos eles ocorreram na comarca de Porto União, a 250 quilômetros de Chapecó, para garantia de imparcialidade. Em 6 de novembro, em sessão que durou 23 horas, Emílio Loss foi condenado a 24 anos de reclusão pela morte dos irmãos Lima. O júri absolveu dos demais crimes e da morte de Ivo de Oliveira Paim e de Romano Rouani, por tentativa impossível, acatando o argumento da defesa de que ambos já estavam mortos quando do linchamento. Os outros réus foram absolvidos em 8 de novembro de 52, em julgamento que levou 19 horas. O delegado Lajus, em primeira instância, ele foi condenado a 25 anos e 9 meses. Jovino de Melo, Pedro Campagnolo, Alcebiades de Oliveira Porto, Fernando Nardi e Abel Bortoletti foram condenados a 2 anos de prisão. Só que o delegado Lajus, ele recorreu, obteve a anulação do processo no STF. O seu segundo julgamento ocorreu dia 28 de novembro de 56, no já reconstruído Clube Recreativo Chapecoense, que era lá o primeiro que foi incendiado, que era arrendado a um dos réus, a uma das vítimas. Só que o delegado Lajus já havia sido prefeito nessa cidade. Ele foi julgado em Chapecó, onde ele tinha sido prefeito. E entre os jurados estava Arnaldo Mendes, que era compadre do delegado. E ele foi absolvido por unanimidade. E aí encerra não a peça, o promotor, ele encerra esses fatos da importância histórica do moinho,
dizendo que, diante da história posta acima, o Ministério Público passa a expor os fatos e fundamentos pelos quais entende que o Moinho Santo Antônio deve ser tombado e objeto de imediato resguardo e proteção. Então, como vocês podem perceber, foi um crime, uma chacina à época que teve repercussão nacional. Quanto ao moinho, ali ficaram presos as pessoas acusadas de participação na chacina. Mas, em conversas que eu tive ali com pessoas de Chapecó, né, essa história me foi passada ali junto aos locais. Então, me foi transmitida por pessoas que moram em Chapecó, que conheciam os fatos e narraram à sua maneira. Por isso, eu tive cuidado de fazer uma verificação desses dados. Mas me foi dito que ali naquele moinho Santo Antônio, muitas outras pessoas foram presas. Não sei a que título, inclusive me foi falado que aonde ficava o motor do moinho, embaixo, tem gente sepultada. Né? De qualquer forma, o prédio é tido como assombrado, porque a cadeia não existe mais. Então, até hoje, esse prédio, se vocês procurarem, vão achar vídeos, vão achar outras coisas nas redes sociais sobre o Moinho Santo Antônio. Tá? E eu não poderia encerrar sem louvar a atitude do Ministério Público da 9ª Promotoria de Chapecó, pela iniciativa, pela preocupação com a história do município, né? Na pessoa do promotor William Waller, que é promotor de justiça substituto, né? Ao menos era em 6 de dezembro de 2021, quando ele assina a peça, e que sirva de exemplo para outras cidades, né, quanto à preocupação. Para vocês terem uma ideia, isso aí é situado numa área nobre de Chapecó, uma área comercial bastante importante em Chapecó. Atrás da sede desse prédio, onde era um moinho, no mesmo quarteirão, para vocês terem uma ideia, tem um prédio da Havan. E o que o promotor tentou impedir é que o moinho fosse demolido para a construção de um complexo comercial moderno. Vocês podem ver estampado aqui. Então, por isso, os meus elogios e os meus cumprimentos à coragem e à cidadania desse promotor, de, juntamente com o Conselho de Patrimônio do município, travar essa luta para preservar esse monumento. Nós vemos aí em muitos pontos do país, especificamente aqui no sul de Minas Gerais, prédios históricos que foram sede de fórum de cadeia pública, demolido para construir um paço municipal moderno. Temos prédios de estação de trem sendo
totalmente descaracterizado para a construção de shopping. Nós temos como exemplo estações ferroviárias que foram importantes para o escoamento de produtos agrícolas, especialmente café, que foram palco de passagem de tropas em revoluções, que foram cenários de crimes políticos, né? E que foram, ao invés de serem restauradas, elas foram completamente desfiguradas para se instalar ali um centro comercial, né? Inclusive com uma desfiguração tal que num dos lados, numa das laterais, tem o que me parece uma jaula daquelas da gorila monga, tão comum nos parques de diversões das décadas de 70 e 80. E no outro lado avançou sobre uma praça pública ali existente, sem que houvesse até, pelo menos até onde eu saiba, a necessária desafetação daquela área pública. Também eu queria deixar claro para vocês, voltando lá à questão de Chapecó, que a gente deve levar em consideração o estilo de vida daquela época, que era tanto política quanto religiosamente falando. Então, a influência política e religiosa, principalmente sobre colonos, e o coronelismo, que praticamente imperava no Brasil inteiro, é que ditava as regras. E muito desse episódio lamentável, ele tem a ver com esse sistema da época. Aliás, o promotor de justiça, ele toma por base esse livro aqui, O Linchamento que Muitos Querem Esquecer, da autora Mônica Hess, que ele narra a história do linchamento e traz alguns detalhes que o promotor de justiça omitiu na sua peça, né? Como, por exemplo, que entende-se ali que 2 pessoas eram inocentes. A meu ver, os 4 eram inocentes, pelo menos juridicamente falando, já que não houve o necessário processo legal e a pessoa só é considerada culpada com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Esse episódio, inclusive essa autora ressalta isso, ele me parece que trouxe ali uma tomada de consciência, um despertar, quer seja para quem participou, quem não participou, né? Aliás, 200 pessoas, num contexto de uma população de quase 10 mil habitantes, é uma pequena minoria, né? E quem participou efetivamente, já que a cadeia era pequena, foram muito poucos, né? Após esse episódio, Chapecó se tornou uma cidade cada vez mais próspera. Hoje tem cerca de 300 mil habitantes, uma população super acolhedora, um povo trabalhador, um lugar que dá prazer em se visitar. O forasteiro, o turista, hoje é ali muito bem recebido. Tá? E para vocês terem uma ideia dessa mesma igreja de Santo Antônio que eu mostrei no começo, eu vou colocar aqui uma imagem dela, como ela se situa hoje, como ela está hoje, né? Então, o que se nota que ocorreu na época foi motivação, foi interferência política e religiosa que ocasionou
esse linchamento. Foram as principais molas propulsoras. E voltando a falar da questão de preservação, eu tenho aqui, ainda da peça do promotor, e eu vou disponibilizar na tela, a foto do prédio tal qual estava quando ele ajuizou a ação civil pública. Tá? E aí vou comparar com fotos que eu tirei presencialmente lá. Inclusive fotos do interior, que vocês já devem ter acompanhado a minha visita ao interior desse prédio, tido como assombrado. Então, isso nos serve de lição para que a ideologia política e a convicção religiosa jamais se tornem em fanatismo, porque o fanatismo vai levar a esse tipo de coisa. Chapecó não é um fato isolado. Nós tivemos episódios de linchamento bem mais recentes, até em tempos bem próximos, como tivemos em tempos antigos. Tá? Todo o processo, na forma que foi descrito aí, vocês percebem que é um processo de caráter inquisitorial, que se via na Idade Média. Por sinal, eu escrevi sobre isso, aliás, não escrevi, eu fiz um compilado. Né? Claro que tem opiniões minhas, tem manifestações minhas, mas nesse livro aqui, Inquisição Desmistificada, que consta de 2 volumes, tá? E vocês podem encontrar no site do Clube de Autores, pesquisando pelo meu nome, José Carlos de Paula. Então, essa era a história que eu tinha para hoje. Pretendo retornar a Chapecó, onde tenho grandes amigos, tenho uma grande estima pela cidade, é uma cidade progressista e um pessoal muito acolhedor. Quem não conhece, recomendo, vale a pena conhecer. Agradeço a todos por terem prestigiado esse vídeo. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar, ativar sininho, que isso ajuda na divulgação. E repassem, por favor. Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.